Apesar do Champlin, como eu mostrei para vocês, pode falar, James? Apesar do Champlin ter umas viagens na maionese, igual eu falei, questão de data, predição, querer acertar as coisas e tal, e ele ter cometido alguns erros nisso aí, tem muita coisa boa nele e eu vou começar a ler alguma coisa aqui e tecer alguns comentários, tá? O que é um apocalipse? Uma leitura apocalíptica. Toda literatura apocalíptica é escatológica. Escatos em grego significa último. Então, uma linguagem apocalíptica, uma literatura apocalíptica é algo que faz menção a últimas coisas, últimos tempos. Nesse sentido, alguns trechos de Isaías são escatológicos, então são apocalípticos. Uma parte do livro de Daniel também, uma parte de Ezequiel, está entendendo? Aquelas porções na Bíblia que apontam para coisas que aconteceriam nos tempos do fim, isso é uma literatura apocalíptica, tá? Aborda a questão dos tempos do fim, o término do mundo segundo conhecemos, o começo de um novo ciclo, ou em alguns casos, o estado eterno. Nem toda literatura escatológica, porém, é apocalíptica. Pode-se falar, por exemplo, sobre a alma e seu destino. Se eu estou falando de alma e seu destino, isso nos levaria a tratar de certo aspecto do ensinamento escatológico normal. Mas, ao mesmo tempo, nada de distintamente apocalíptico está envolvido nesse assunto. Vocês se lembram, por exemplo, que a gente estava estudando os TSIs? Aí veio o TSI 22, 23, 24, aí a gente pulou para o TSI 26. Aí vocês fizeram já TSI 26, 27, 28. O TSI 25 é a alma, questões da alma, da morte, do estado dos mortos, da glorificação, do estado eterno da alma depois. Essa parte a gente não estudou ainda. Essa parte, o TSI 25, eu estou guardando ele para a gente estudar ele aí no início de 2015, quando a gente for dentro do próprio livro de Apocalipse ler sobre almas, Apocalipse 4 por ali, é que a gente vai pegar esse material para trabalhar. Mas se eu estou falando de alma, se eu estou falando de estado eterno da alma, eu estou falando de algo escatológico? Estou. Por quê? Porque eu estou falando do estado final da alma. Mas eu estou falando de algo apocalíptico? Não. Porque apocalíptico significa todo o conjunto de coisas que acontecem, não na esfera pessoal de uma alma, por exemplo, mas todo o conglomerado de situações históricas, naturais, políticas, geográficas, toda a questão que envolve o cosmo, o mundo, como nós o conhecemos, toda essa transformação. Então, continuando aqui, os escritos que têm chegado até nós, que são chamados apocalípticos, possuem características distintivas, o que é salientado na discussão que se segue. De modo geral, se pode afirmar que a forma literária, essa forma literária que trata da escatologia, ela visa dizer-nos as condições que haverá nos últimos tempos, nos tempos futuros remotos. Mas a sua apresentação fala daqueles acontecimentos futuros que terão lugar durante dias angustiosos, em que uma antiga era passará em meio a tempestades e agonias, iniciando-se uma era inteiramente nova, além das mais severas dores de parto. Mas isso não é uma característica normal e necessária dos escritos, de todos os escritos escatológicos. Veja bem, como eu falei para vocês, estou lendo o Champlin. Viajou na maionese com relação a datas? Viajou. Mas aqui ele está falando coisas coerentes. Então, vocês têm que criar essa capacidade de saber ler um autor e saber pensar algo de bom que está vindo daquele autor. Tem gente que pega essa apostila aqui
Vocês não fazem isso, mas às vezes um irmão que vocês conhecem lá, o pastor de vocês, Caio Fábio, Caído Fábio. Esse livro é maravilhoso, esse livro é excelente. Eu li esse livro há 23 anos atrás eu li esse livro. Ele continua tão atual quanto quando eu li pela primeira vez. E recheado de verdades. Independente de ter coisas no autor, até nas ideias do próprio autor, que eu, inclusive, discorde. Estão entendendo isso aí? No que concerne à atividade literária judaico-cristã, pode-se identificar o período dos escritos apocalípticos entre 165 a.C. e 120 depois de Cristo. Gente, existiram um monte de apocalipses, no plural. Existe uma farta literatura judaica que ela tem teores apocalípticos. Os apocalipses judaicos foram escritos na época de Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele foi... Vocês lembram do Alexandre o Grande? Alexandre o Grande morreu. Aí o Império Grego, que Alexandre o Grande havia conquistado, foi dividido entre 4 governantes. O Antíoco Epifânio é descendente de um desses governantes. Ele ficou com a parte, o império foi dividido em 4 partes. Aquela região da Palestina, de Israel, onde estava Jerusalém, onde estava o antigo Israel, Judá, ficou para esse cara, mais um pedaço ali do sul, do Egito. Esse camarada foi um camarada que, quando os judeus olharam para ele, os judeus falaram: esse é o abominável da desolação, que disse Daniel. Os judeus fizeram a interpretação. Esse cara era, vamos dizer assim, ele não era o anticristo, que não tinha Cristo, né? Ele era o anti-judeu, o anti-povo judeu. Conta-nos a história que, devido ao fato do judeu considerar o porco um animal impuro, ele teria pegado um porco, entrado no templo de Salomão, que estava inteiro lá, reconstruído depois daquela época de Ageu, e teria sacrificado o porco no templo dos judeus, no templo de Jerusalém. Para quê? Para violentar, para estuprar moralmente e espiritualmente a religiosidade do povo judeu, porque ele odiava aquela religiosidade dos judeus. Então, foi uma época que teve muita perseguição contra os judeus, e então começou a haver uma produção de textos, de literatura apocalíptica, a partir disso aqui. Os próprios judeus achavam que estavam chegando o fim dos tempos. Teve a finalidade de dar aos homens a esperança quanto ao futuro. Esperança quanto ao futuro. Esperança quanto ao futuro. Isso daqui é a mensagem central de qualquer apocalipse, inclusive o nosso aqui do Novo Testamento, que nós acreditamos ser palavra inspirada de Deus para nós. Esperança quanto ao futuro. Tá? Essa é a mensagem principal. Como eu disse, Cristo reinará para sempre, será vencedor, independente do que esteja acontecendo, independente de se estar as pessoas, como estavam os judeus nessa época, como estavam os cristãos da igreja primitiva, passando por um presente dificílimo. Essa esperança contemplava particularmente o livramento através do vindouro Messias, Hamashiach, para os judeus, bem como através do estabelecimento de seu reino. Pode-se ver facilmente que, tal como no caso dos apocalipses cristãos, essa literatura apocalíptica judaica conservava a necessidade psicológica de saltar por cima, de passar pelo presente que está muito difícil, a fim de levar os homens a terem esperança e fé firme de que se cumpriria uma nova era de vitória e realizações espirituais, embora isso não dispensasse grande agonia. Então, quando eu leio isso para você,
que depois desse Antíoco Epifânio, chegaram lá os romanos conquistando tudo. E aí veio o César, imperador, constituindo lá a família do Herodes, a partir do Herodes o Grande, para poder ser vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? O presidente da Petrobras, daquela região. O camarada que era de lá, era idumeu, era descendente dos edomitas, mas era um cara que estava traindo o seu povo, servindo aos interesses corruptos do Império Romano. Então, o que eu tenho ali? Nas décadas que antecediam a Jesus, um sucessor tão perverso quanto o Antíoco Epifânio, praticamente, que era o Herodes, um cara mau. Então os judeus olhavam para aquilo, para aquela sucessão de pessoas más. O que eles falavam para Adonai? Eles falavam: manda Hamashiach, manda o Messias. Aí aparece Jesus, e Jesus se identifica como o Messias de um reino que chegou para o lado de dentro. Aí ninguém quer. Aí não. A gente quer ser próspero, a gente quer ser rico, a gente quer mandar nas nações, a gente quer conquistar, a gente quer pisar na cabeça de todo mundo. Poxa, que é isso? Um reino que é dentro de mim, que me induz a amar até quem me persegue, amar quem me odeia. Eu não quero isso não. Os judeus responderam assim para Jesus: você é um salafrário. E você, além de ser bandido, Jesus, você está levando a turma atrás de você. Então o que nós vamos ter que fazer? Te matar, cara. Essa foi a percepção dos judeus com relação a Jesus. Porque eles vinham de décadas e décadas e décadas de expoliação, de sofrimento, de exploração. Então eles queriam um camarada que quebrasse tudo. Nesse sentido, o Luiz Inácio Barrabás, representante ali do proletariado, demorou, mas vocês entenderam, né? Nesse sentido, ele era um cara muito mais libertário, muito mais interessante para aquele momento histórico do que um Jesusinho lá que está falando que é para amar, que está curando os doentes, que está falando que Deus quer reinar pelo lado de dentro. Esse cara aí não interessa para nós, não. Boto mais fé no Barrabás. Fazer um levante poderoso aqui em Israel para preparar o caminho do Messias. Essa era a ideia. Estão entendendo? Então, quando a gente pega Apocalipse 1, nós vamos ler um trechinho aqui de Apocalipse 1 hoje. Nós comentaremos depois, com muito mais proeficiência. O Zezinho vai estar aqui semana que vem, tá, gente? O Zezinho encerra as aulas desse ano. Nós teremos aula segunda que vem. Aí depois, na terça em diante, começam as férias que vão até domingo 11 de janeiro. Dia 12 de janeiro a gente está de volta. Mas o Zezinho, ele dá uma introdução do tipo, daquele primeiro método de interpretação que eu falei. Ele vai dar uma interpretação mais devocional, mais simbólica das 7 igrejas. Olha como que começa Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quando eu leio um trem desse, eu não consigo crer no unicionismo, que é o pessoal que fala que só existe um, que o Pai é Jesus, que o Filho é Jesus, que o Espírito Santo é Jesus, e todos são uma só pessoa, uma só persona, uma só personificação da deidade. Eu não posso crer nisso quando eu leio um texto como esse. Revelação de quem? De Jesus. Quem deu para Jesus? O Pai. Vocês lembram de uma conversa que Jesus tinha quando ele estava na terra, encarnado, falando assim: o dia e a hora nem eu sei, só o Pai que sabe. Lembram disso? Ele falou isso por volta ali do ano 30. Aqui por volta do ano 90, o João está como que dizendo assim: até um negócio que Jesus não sabia quando ele andou com a gente, ele agora está sabendo. Ele foi revelado
do fim de todas as coisas, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso aqui, para quem estava na igreja primitiva, já lançava um lampejo de esperança por todo o resto do Apocalipse que vai vir. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ora, não vamos discutir essa questão do brevemente hoje. Nós vamos ter uma aula em janeiro sobre isso. Porque aqui, a partir de como a gente interpretar essa palavra, vai começar a surgir diferentes linhas de interpretação apocalíptica. Mas não é algo para a gente mexer hoje. É algo para a gente se aprofundar. Eu estou clipando, estou fazendo um clipping. Eu estou clipando a palavra brevemente, estou falando para vocês, guarda isso aí, que nós retornaremos nisso depois. Porque o meu foco aqui em ler alguns versículos do Apocalipse não é esse. É mostrar outra coisa para vocês. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Quem testificou? O João. Esse João. Que alguns poucos estudiosos acham que é um outro João de Éfeso, mas que a maioria da igreja em todos os tempos entende que é o João apóstolo. Parágrafo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Essa profecia estava chegando para ser uma profecia final. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, olha bem, essa geração não, vocês são de outra geração, quem converteu de 10, 15 anos para cá. Mas quem é da geração das últimas décadas do século XX, tinha uma grande apreensão de que a aproximação com o ano 2000 trouxesse consequências, acontecimentos cataclísmicos, apocalípticos. Então esse pessoal daquela geração, eles tinham muito mais temor em praticamente tudo, comparado com essa geração agora. Eu me lembro, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui engraçado. Eu, como evangélico, guardei a minha virgindade até muito tarde na minha vida adulta. Eu tinha medo de aprontar, sexualmente falando, e Jesus voltar. Estava chegando no ano 2000. Está entendendo? Hoje em dia, os namorados aí na igreja, pais, isso é uma estatística, pais, 70% dos jovens que namoram nas igrejas, crente com crente, lógico, mantém relações sexuais. 70%. Muitos pais não sabem, né? Mas esse é o número hoje de uma pesquisa de um instituto cristão. 70% da turminha está tendo relações sexuais antes de casar. Sem temor algum. Jesus não voltou no ano 2000 mesmo. Por enquanto está liberado o negócio. Então vamos aproveitar. A mentalidade hoje está essa. Mas isso também não é um assunto para a gente entrar em muitos detalhes hoje. Eu quis dizer isso pelo seguinte. Ainda que os acontecimentos finais do Apocalipse não aconteçam na nossa geração, se isso não acontece na nossa geração, nós morreremos nessa geração, na geração em que estamos. Não seríamos a geração, nesse caso, supondo isso, não seríamos uma geração da volta de Cristo. Mas não sendo da geração da volta de Cristo, não diminui o fato de que eu vou morrer na minha geração, daqui 20, 30, 40 anos, espero que seja daqui uns 50 ou 60, se a medicina descobrir coisas muito legais aí para frente. Mas o tempo da minha morte, da sua morte, comparável com os milhares de anos, os 2 milhares de anos já passaram desde Jesus até aqui, o nosso tempo está próximo. A nossa morte, que é para nós o encontro com Cristo, está próximo. Você entende isso?
A gente não pode falar que a gente vai estar vivo amanhã. Talvez não estejamos. Entendeu? Então, naquela época, vinha umas frases assim que a gente comprava em livraria evangélica. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Naquela época tinha isso. Tinha essa expectativa, entendeu? Então, bem-aventurado é quem lê, quem ouve as palavras da profecia do Apocalipse, guarda essas coisas. Por quê? Porque o tempo, seja da volta de Cristo ou de você morrer, está relativamente próximo. Entendeu? Ninguém vai viver aqui 150 anos, 200 anos para depois morrer. Inclusive, deixa eu ver se o tempo... Dá. Eu vou dar uma viajada na maionese aqui, rapidinho. É só para contar uma curiosidade. Isso aqui é uma coisa minha, tá, gente? Não estou dando ensino bíblico para vocês, não. Isso é porque todo mundo que estuda teologia tem que se prender às verdades, mas às vezes se permite a criar uma heresia particular. Então, a heresia é particular minha, tá? Aquela primeira geração de seres humanos na face da Terra, antes do dilúvio, vivia 1000 anos, 900 anos. De repente cai para 100 e poucos anos. Eu acho que Deus olhou e falou assim: se eu deixar um bichinho vivendo 1000 anos, se ele tiver uma expectativa de vida de 1000 anos, ele fica 900 aprontando. Gente, o que se passa na cabeça do adolescente? É exatamente isso. Eu tenho tanta vida pela frente. Um jovem na faculdade, a turminha aí dos 15, 20, 25, muitos deles pensam isso. Eu tenho tanta vida pela frente, se eu for morrer, eu vou morrer lá pelos 70, 80, que eu posso aprontar muito agora. Então você imagina alguém malvadinho de coração, com uma expectativa de vida de 900 anos, até uns 850 mais ou menos, eu faço tudo o que eu quiser. Depois eu preparo a minha alma para encontrar com Deus. Então, graças a Deus que o tempo está próximo. A proximidade de alguma coisa, gente, é uma bênção para nós. A proximidade da morte é uma bênção para nós. Acredite nisso. A realidade da morte, vermos a morte acontecendo aí, é uma bênção para nós. Aí eu igual eu falei, vou corroborar isso com um escrito da Bíblia. Um autor na Bíblia disse: é melhor estar no velório do que na festa. Porque no velório eu penso, na festa eu esqueço. João, esse João que seria então o escriba, se ele fala, pá, João, é como se o pessoal lá em Éfeso, sabemos quem é. Não precisa de mais apresentações. Há 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quando fala que é, que era e que há de vir, ele já está lançando uma esperança no coração dos irmãos. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa história de 7 espíritos conversaremos depois também. Até porque os elementos que começam a aparecer aqui, eles reaparecem na escrita para cada uma das 7 igrejas. A gente vai ver isso pontualmente depois. Então João, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A palavra testemunha no original grego, alguém lembra que palavra é essa? Isso, martirios, que significa que foi traduzido em outros lugares para mártir. Então, uma tradução até melhorada para a gente colocar aqui seria o mártir fiel, aquele que se martirizou com fidelidade, o primogênito dentre os mortos. Quando fala primogênito dentre os mortos, já está lançando outra esperança, porque a turma estava vendo um monte de cristão sendo preso e morto. E aí, o João,
que eu acredito até mesmo que teria que ser o João apóstolo para ter toda a autoridade apostólica de falar isso, e a igreja receber isso como um forte consolo, uma palavra vinda direta de Deus, o João está falando. O primogênito, isso é, o que ressuscitou primeiro, mas porque muitos ressuscitarão. Príncipe dos reis da terra. Aqui ele dá uma cajadada na cabeça do pessoal que estava com medo de Domiciano, do imperador romano. O imperador romano estava matando pessoas? Estava. Mas Jesus é príncipe, até mesmo, príncipe aqui no sentido de principado, ele é poder sobre todos os reis da terra. Lembrando que quando Paulo escreve Romanos 13, e fala para se sujeitar à autoridade, o imperador daquela época era Nero. O Nero, malvado, o Paulo vira para os irmãos e fala: ora pelas autoridades. Não há autoridade que não tenha recebido isso como algo da parte de Deus. Ainda que seja uma concessão que Deus dá, que servirá posteriormente até mesmo para condenação, por ter feito um mau uso disso. E ele aqui, enquanto ele fala do grande principado que reina, inclusive, sobre os reis da terra, ele traz uma linguagem de intimidade. Ele torna o texto intimista. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. O que é para uma pessoa sendo perseguida pelo governo na época ouvir: eu sou rei com Cristo, eu sou sacerdote com Cristo, eu sou rei para Deus, eu sou rei sacerdote para Deus e seu Pai, a Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Daqui para cima, gente, já é uma declaração de confiança. Se o livro acabasse aí, o livro já estava falando. Se isso aqui fosse uma pequena cartinha, menor do que 3ª de João, já haveria uma mensagem de esperança. É lógico que vai ter muito mais do que isso. Ele virá com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. O que está dizendo isso? Os caras que transpassaram Jesus já tinham morrido nessa década aqui. Se Jesus virá e os que transpassaram Jesus o verão, o que ele está dizendo com isso? O que está implícito atrás dessa fala? Ele está dizendo que vai ter um momento, um dia na história, um dia no futuro, todos ressuscitarão. Haverá uma ressurreição total. Todos. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No sentido, porque nessa época a igreja era muito pequena e as grandes tribos da terra não aceitavam Jesus. A maioria da população não aceitava Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Qual que é a ideia? Eu sou o começo, eu sou o fim. Zezinho, semana que vem, vai falar sobre isso aqui. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Olha só, que é, que era e que há de vir. Está repetindo? Está repetindo. Na literatura bíblica, toda vez que precisa repetir, é porque é o que eles chamavam de catequel, que foi transliterado depois para a palavra catequese. A Igreja Católica usa muito essa palavra, mas é uma palavra lá do grego. Catequel é você insistir em repetir uma coisa para aquela coisa entrar e ficar na cabeça das pessoas. O Todo-Poderoso. Aqui há uma confusão legal, porque diz o Senhor:
Ho Kyrios, o Senhor, em grego, era como a igreja chamava, não a Deus Pai. A igreja chamava Jesus de Senhor. E de repente vem e fala, o Todo-Poderoso. Então a igreja, desde os primeiros anos, sem se preocupar em sistematizar esse trem de trindade, sem preocupar com isso, a igreja sempre entendeu, sem entender, sem saber explicar, mas ela sempre recebeu essa confusão majestosa que é o mistério, ainda misterioso para nós, da Trindade. A gente não entende, a igreja primitiva não entendia, mas a literatura que eles receberam era essa. O cara ia narrar, o João estava narrando ali para um escriba, eu, o Senhor, é uma referência direta a Jesus, eu sou o Todo-Poderoso. E aí? No outro momento, Jesus recebeu a revelação de Deus. Então, gente, Trindade não é para entender. Trindade é para você aceitar. É um mistério que talvez o cérebro atual não tenha capacidade de contemplar. Esse, na minha opinião, é um dos segredinhos que Deus está guardando para nós. A gente, em corpos glorificados, em mentes eternas, habitando sem nuvens, sem véus. Apocalipse significa o quê? Tirar o véu da frente, da cara para cara, enxergar nítido como é. O nosso estado eterno será o Apocalipse. O nosso estado eterno será a revelação eterna. Será vermos tudo revelado. E quando pudermos ver tudo revelado, eu acredito que talvez lá a gente entenda a Trindade. Se chegar lá também e não entender, também não tem problema. Ah, não dá para entender? Não dá não. Fica na sua aí. Amém, Jesus. Mas se ele também quiser explicar, beleza. Então, esse risco, gente, é o risco que correram, incorreram nesse erro as testemunhas de Jeová. Eles querem saber explicar o inexplicável. Não tenham essa tentação. Vamos procurar explicar o que dá para explicar e vamos crer e aceitar o que está ali posto para a gente aceitar. Entenderam? E isso aqui é uma questão para a gente aceitar. E esse João que a gente crê que é o apóstolo, ele fala, sou vosso irmão, eu sou companheiro na aflição, também sou companheiro no reino de Deus, sou companheiro na paciência. Eu estava na ilha chamada Patmos, que a gente vai estudá-la geograficamente depois, por causa da palavra de Deus. Ele fala, palavra de Deus, fazendo referência ao Pai, e pelo testemunho de Jesus. Enquanto aqui os dois estão juntos, aqui já separa de novo. Então, para mim, Trindade é um assunto muito bem resolvido dentro de mim. Eu não entendo, mas eu aceito. Tá certo? A gente vai continuar depois. Eu quero que vocês convidem pessoas para estarem conosco aqui na semana que vem, para assistir a aula do Zezinho. Vai ser uma aula muito gostosa. Ele vai comentar sobre cada uma das igrejas, fazendo alguns aplicativos para a nossa vida atual. Não percam, orem por isso, estejam orando por nós o tempo todo, pelo nosso ministério, pela nossa saúde, pelo desembaraço de todas as coisas, para a gente produzir o melhor para vocês.